Elias mostra como a verdadeira busca de Deus está além da mera racionalidade, abraçando a fé que transcende o conhecimento humano. São Gregório de Nissa. Presente na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, reatador da aliança de Deus com o povo hebreu, adversário e destruidor do culto pagão de Baal, primeiro devoto da Santíssima Virgem Maria, o profeta Elias foi arrebatado vivo num carro de fogo. Onde se encontra? Voltará? Quando? Eis questões candentes a respeito de um dos mais extraordinários personagens da história. E ele, respondendo, disse-lhes: Elias, profeta, certamente há de vir, antes de minha segunda vinda, e restabelecerá todas as coisas. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro, João e Tiago, logo após o episódio da Transfiguração. Se aos profetas no Antigo Testamento coube a honra e a glória de anunciar a vinda do Salvador, Santo Elias teve o privilégio de ser anunciado pelo próprio Messias. Quando desciam o Monte Tabor, o Mestre proibiu aos 3 apóstolos contar os fatos ocorridos, até sua ressurreição. Pelo caminho, vinham os discípulos conversando entre si a respeito do sentido da grandiosa cena à qual haviam assistido. Como todo judeu piedoso, acreditavam na necessidade de Elias preceder o Messias. E agora ele aparecera na transfiguração de Jesus. Seria o começo? Um deles não se conteve e perguntou ao Mestre: Por que dizem os escribas que Elias ainda há de vir? E Jesus retorquiu com as palavras reproduzidas no início do presente tópico, confirmando a profecia sobre o retorno de Elias para restabelecer a ordem. Quando? Antes de examinar tal questão, vejamos quem foi Elias, esse homem tão grandioso. Seu nome, que significa "O Senhor é meu Deus", aparece de forma abrupta na história do reino de Israel, e já com um brilho prodigioso. Suas palavras queimavam como uma rocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se logo como um fogo. Sabe-se que ele nasceu em torno do ano 900 a.C., em Tesba de Galaade, junto à fronteira do país dos Amonitas, na atual Jordânia. Quando Elias estava para nascer, seu pai Sabaxa viu-o saudado por alvos anjos, envolvido por faixas de fogo e alimentado com chamas. Tendo ido a Jerusalém, relatou no templo a visão, e o oráculo lhe disse que não temesse, pois aquele que ia nascer habitaria na luz. Suas palavras seriam sentença segura e julgaria Israel com gládio e fogo. Sua vida foi repleta de aspectos extraordinários. Numerosos autores lhe atribuem a virgindade perpétua, embora essa virtude fosse rara em seu tempo. O famoso exegeta Cornélio lhe confere logo no início de seus comentários a santidade, austeridade e inocência de vida. Mostra depois como o profeta se tornou fundador da vida monástica e eremítica, ao retirar-se para o Monte Carmelo, onde se dedicou à contemplação, reunindo Eliseu e vários discípulos. Naquele tempo, os israelitas haviam mesclado ao culto do verdadeiro Deus o culto pagão de Baal, deus da fertilidade, e quase já não conseguiam distinguir um do outro. Os 450 sacerdotes dessa religião sanguinária e imoral eram protegidos pela rainha Jezabel, uma fenícia, sendo abrigados e alimentados no próprio palácio real. O rei Acabe apoiava as ações de sua esposa, a ponto de edificar dentro de sua residência um templo para Baal. Nesse ambiente irrompe como um raio o homem de Deus. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: Pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Esse ardor nas palavras e essa impressionante certeza de que o Senhor o ouvia são característicos desse santo profeta. E ele entra pela primeira vez na história já confrontando-se com o rei e os adoradores de Baal. Por ordem do Senhor, Elias retirou-se para a banda do Oriente, junto à torrente do Carite. Nesse local foi alimentado com pão e carne levados por corvos. Porém, a água secou e ele teve de mudar de residência. Deus lhe preparara hospedagem em casa de uma viúva, em Sarepta, na Fenícia. Seria a ocasião de ele realizar mais milagres, em primeiro lugar ao multiplicar diariamente a farinha e o azeite da pobre mulher, ao longo de 3 anos, e ainda ao ressuscitar o filho único dela.
mas a fome tornava-se extrema em Israel. Acabe, aflito por não encontrar Elias, saiu pelos áridos campos à procura de fontes e ervas. Enquanto o rei percorria em vão o país, vieram avisá-lo da aproximação de Elias. Acabe foi ao seu encontro. Foram então convocados e se reuniram no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se do povo, dirigiu-se a todos, dizendo: Até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a Baal. A bela imagem expressa o comportamento dos israelitas, de dobrar um joelho diante de Deus e outro diante de Baal. Deus sabe escolher o cenário para conferir valor e premiar o zelo dos varões de sua destra, pois o Monte Carmelo era o lugar ideal para o grandioso episódio tão maravilhosamente narrado pela Escritura. Ergue-se alto, bem junto ao mar, na fronteira entre a Samaria e a Galileia, a 32 quilômetros de Nazaré. Hoje em dia, pelas suas encostas, avança a cidade de Haifa. O homem de Deus, varão da confiança total no Senhor, estava preparando os elementos para desmascarar, de modo espetacular, diante de todo o povo, a fraudulenta religião pagã. Com sua maneira de ser categórica e ao mesmo tempo diplomática, convidou os profetas do falso Deus a começarem invocando Baal. Porque sois em maior número. Eles despedaçaram o novilho, colocaram-no sobre o altar e deram início às suas cerimônias impetratórias. Puseram-se a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos! Mas não houve voz nem resposta, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: Gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus. Mas estará entretido com alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. Eles gritavam com efeito em alta voz, e retalhavam-se, segundo o seu costume, com canivetes e lancetas, até se cobrirem de sangue. Esgotou-se o prazo para os 450 profetas de Baal. Era hora de Elias clamar com confiança a ação do Deus de Israel. Elias disse ao povo: Aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: Tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta, com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: Enchei 4 talhas de água e derramai-a em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: Fazei isto pela 2ª vez. Tendo eles feito, disse: Ainda uma 3ª vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo, e que por vossa ordem fiz todas estas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que vós sois que converteis os corações. E Deus atende com abundância a oração confiante do servo fiel. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias disse-lhes: Tomai agora os profetas de Baal. Não deixeis escapar um só deles. Tendo-os o povo agarrado, Elias levou-os ao vale de Sison e ali os matou. Entre Elias, sua missão e os lugares onde viveu, existe uma bela harmonia, muito bem ressaltada pelo autor do Livro dos Reis. E um dos méritos do escritor inspirado é o de fazer sentir esse acordo profundo. Carit evoca o espírito eremítico de Elias, o Horebe, sua intimidade com Deus. Sarepta, seu espírito de obediência ao Senhor e sua prudência. O Carmelo, a montanha da renovação da aliança de Deus com seu povo, recorda seu zelo pela glória do Altíssimo e sua fé inquebrantável. Carmelo é um nome derivado do hebraico Karem, que significa jardim, ou pomar e vinha do Senhor. Era o local apropriado para Elias rogar fervorosamente a Deus pela chuva. Logo após o confronto com os 450 profetas de Baal,
Elias subiu ao cimo desse monte e orou a Deus. Por 7 vezes mandou seu servo olhar para as bandas do mar, para verificar se havia sinal de chuva. Na 7ª vez o servo respondeu: Eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Num instante o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Deus ouvira novamente o santo profeta. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Segundo uma longa tradição na igreja, aquela nuvenzinha, prenunciadora da chuva, prefigurava a Santíssima Virgem Maria. No Novo Testamento, ela faria chover sobre a humanidade o Redentor, e depois as graças obtidas por sua intercessão. O profeta Elias é considerado seu primeiro devoto. Apesar do comprovado milagre, Jezabel ficou devorada de ódio contra Elias e mandou-lhe um mensageiro, avisando sua determinação de matá-lo no dia seguinte, tal qual ele fizera com os profetas de Baal. Tomado de temor, o profeta caminhou sem parar em direção ao sul. No limiar do deserto, dispensou seu criado e se embrenhou sozinho por aquelas paragens inóspitas, andando durante um dia inteiro, até cair meio desfalecido. Mas Deus enviou um anjo para o revigorar, oferecendo-lhe pão e água, e assim alimentado, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horeb, a montanha de Deus. Nesse simbólico lugar, onde séculos antes Moisés falara com Deus, Elias teve um encontro análogo com o Senhor. Somente ele e Moisés apareceram na transfiguração de Jesus. Também os dois foram os únicos a presenciar a glória do Senhor no Horeb. Deus passou diante dele e 2 vezes lhe dirigiu a palavra, perguntando: Que fazes aqui, Elias? E o profeta respondeu: Eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. Deus o encarregou de várias missões, consistindo as principais em sagrar um novo rei de Israel e em ungir Eliseu como profeta continuador de sua missão. Esses encargos deram ocasião a outros episódios portentosos narrados no livro dos Reis. O Espírito Santo canta o brilho de seus feitos com essas palavras. Quão glorioso te tornaste, Elias, por teus prodígios. Bem-aventurados os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. O ponto auge de sua história se verifica ao despedir-se de Eliseu, conforme Nolo relata o 2º livro dos Reis. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, Elias e Eliseu, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Ora, o céu propriamente dito ainda não havia sido aberto pelo Redentor. Assim, perguntamo-nos novamente: onde está Elias? E quando voltará? Meu Senhor e meu Deus, que chamaste o profeta Elias para ser uma voz ardente de verdade e zelo em tempos de dúvida e idolatria, pedimos que nos inspires com seu exemplo de coragem e fidelidade. Que, como Elias, possamos enfrentar os desafios do nosso tempo com a força da tua palavra e que sejamos sempre fervorosos na oração e na ação. Concede-nos a graça de testemunhar tua presença transformadora em nossas vidas, restabelecendo todas as coisas segundo tua santa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.